Salve, salve, rapaziada. Bom dia a todos. Mais um vídeo do R-City no ar. Última semana de 2023. Os conteúdos não param. Tá sendo menos, obviamente, por conta do fim dos campeonatos. Mas, pelo menos 3 vezes na semana, estamos de volta aqui no canal. E hoje vamos falar do campeão da quarta divisão nacional. Quem foi o campeão da Série D de 2023? Ferroviário, equipe de Fortaleza. Então a gente vai falar um pouquinho do futebol nordestino, dessa equipe que é bicampeã da Série D, tá bom? Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Você que é novo, seja muito bem-vindo. Deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo e se inscreva no canal, tá bom? Muito obrigado. E agora, falar da Quero Passagem, parceira aqui do R-City. Você que quer viajar no ano novo ou no mês de janeiro, que é um mês muito propício para viagem, a Quero Passagem é a parceira ideal. Então, é essa a minha dica para você. A Quero Passagem é uma agência de turismo online que chegou ao Brasil para oferecer a solução ideal àqueles que pretendem realizar viagens de ônibus por todo o território nacional. A Quero Passagem tem um buscador online que trabalha com as melhores companhias de ônibus em atividade e oferecem uma série de serviços úteis que facilitam sua vida na hora de viajar. E o principal, né? Com os melhores preços e descontos do mercado. O link está na descrição desse vídeo, só clicar lá, tá bom? E aproveite todas as facilidades que a Quero Passagem com essa parceria com a R-City oferece para você, tá bom? Viajar de ônibus para qualquer parte do Brasil com preço justo é com a Quero Passagem, tá bom? Clica no link aí que essa parceria entre Quero Passagem e R-City vai te ajudar demais na próxima viagem, tá bom? Então a gente vai falar do ferroviário, não é ferroviária, quem é de São Paulo está muito acostumado a ouvir falar da ferroviária de Araraquara, mas hoje o papo é o ferroviário, equipe de Fortaleza. E como eu disse no início do vídeo, pela segunda vez na história, o Ferroviário é campeão da quarta divisão nacional. A primeira vez foi em 2018 e agora, em 2023, a equipe conquista o seu segundo título e vai disputar a terceira divisão em 2024. Então, Ferroviário fazendo história e fez mais história, inclusive, do que em 2018, até porque o Ferroviário foi campeão de maneira invicta. Foi o único campeão invicto em todas as divisões do Campeonato Brasileiro nesse ano. Em 24 partidas para conquistar esse título, o Ferroviário venceu 15 partidas, empatou 9 jogos. Então foi uma campanha aí maravilhosa do Ferroviário. Então, 15 vitórias, 9 empates. Então, uma campanha que beirou a perfeição da equipe cearense. Na primeira fase da competição, o Ferroviário teve uma campanha impecável, né? Não tem como fugir disso. Foi o líder do grupo, fez 36 pontos, foram 14 partidas com 11 vitórias e 3 empates. 30 gols marcados e 6 gols sofridos. Então, uma campanha aí quase perfeita, né? E 36 pontos, ó, 13 pontos de diferença do vice-líder. Diferença absurda, né? Em 14 jogos, o Ferroviário jogou muita bola e chegou na segunda fase como um dos grandes favoritos, obviamente pela maravilhosa campanha que fez nesse grupo B na primeira fase da competição. Na segunda fase, o confronto foi contra a equipe do Princesa, equipe do Amazonas, equipe de Solimões, e o Ferroviário garantiu a classificação após um empate no Amazonas por 1-1 e 3-0 no PV, popularmente conhecido como PV, né, mas é o Estádio Presidente Vargas. Nas oitavas de final contra o Nacional da Paraíba, foi 0-0 fora de casa e em casa 3-1. Nas quartas de final, o jogo foi bem dramático, a partida mais difícil até agora
do Ferroviário, classificação nos pênaltis, né? Venceu 2 empates por 1-1 lá na Paraíba e no PV, e nos pênaltis 3-0 para o Ferroviário. Então, as quartas de final, aliás, com extrema dificuldade, mas a gente observa, né, que fora de casa não teve muito segredo. Fora de casa, o Ferroviário segurou muito bem o jogo, segurava um empatezinho fora de casa, e no PV, junto com sua torcida, com a força da sua casa, o Ferroviário fazia ótimos resultados e garantia a classificação, exceto nessas quartas de final, que o jogo foi muito complicado. E na semifinal, outro jogo emocionante, mas também não precisou de penalidades. Foi 1-1 contra o Caxias fora de casa, aí ó, a receita é a mesma, né? Empatezinho fora de casa, e dentro de casa, o Ferroviário venceu por 1-0, mas o gol saiu nos acréscimos, saiu com mais de 100 minutos de partida, então foi um jogo muito emocionante para o Ferroviário, mas o que importa é que a classificação foi garantida nessa semifinal, e esse foi o cara do jogo que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, o Ciel. E na grande decisão, 0-0. Primeiro, eu falei da Ferroviária no começo do vídeo porque a gente confunde, né, Ferroviário com Ferroviária. Adivinha com quem foi a final da quarta divisão? Contra a Ferroviária. Então foi Ferroviário contra a Ferroviária. Mas o Ferroviário, a equipe de Fortaleza, levou a melhor. Empatou para variar, né? Empatou em Araraquara por 0-0. E lá no PV, 2-1. 2-1 para o Ferroviário, título garantido. Deicinho e Ciel foram os nomes da decisão. E o Ciel, que é o cara que está nessa foto, foi um dos principais nomes aí dessa final. A gente já vai falar dele, vai ter um espaço aí todo especial para o Ciel, que fez uma grande Série D e é um jogador aí que tem algumas particularidades que a gente já vai falar, tá bom? E o treinador desse título inédito, vamos lá, tá aqui, ó, comemoração do título, né, no PV, os jogadores agradecendo a Deus ali após a conquista tão importante, né, disputar a terceira divisão em 2024. Obviamente foi um momento muito importante para esses jogadores. E o treinador é um velho conhecido aí do futebol, como atleta, e agora vem desbravando o mundo dos treinadores e conquistam seu primeiro título nacional, que é o Paulinho Kobayashi. Para quem não para quem não lembra do Paulinho Kobayashi, ele foi jogador do Santos nos anos 90, foi o principal momento aí da carreira dele como atleta profissional e conquistou seu primeiro título nacional, seu grande título até o momento como treinador e, obviamente, com um título de expressão nacional, o Paulinho Kobayashi começa a ter mais visibilidade como treinador. Porém, uma surpresa, pelo menos para mim, uma surpresa. Logo depois da conquista do título da Série D, o Paulinho Kobayashi ele acertou a sua saída para o Capital, uma equipe do Distrito Federal, e o Ferroviário, na oportunidade, ofereceu dobrar o salário do treinador, mas o Capital ofereceu um valor ainda maior do que o dobro do salário que o Ferroviário ofereceu, e ele foi para a equipe de Brasília. Mas o Capital ele vai disputar o Campeonato Brasiliense, né, o Campeonato Estadual de Brasília, mas não tem uma divisão no Campeonato Brasileiro. Então, sinceramente, dinheiro é muito importante, né? É importante para todo mundo, mas eu não considero uma boa escolha aí do Paulinho Kobayashi sair do Ferroviário para assumir o Capital, que não tem um calendário nacional depois do campeonato estadual. Então, o Capital, né, só um breve resumo do Capital. Ele foi campeão brasiliense em 2 oportunidades da segunda divisão. Então é uma equipe que nem tem calendário nacional e nunca conquistou a elite do Campeonato Brasiliense, mas é uma equipe de Brasília que vem tendo um forte aporte financeiro, vem tendo grandes investimentos e quem sabe pode surpreender na temporada
2024. E aí pode ser até que o Paulinho Kobayashi tenha uma visibilidade ainda maior por conquistar um título estadual por uma equipe considerada, com todo respeito, obviamente, uma equipe pequena do futebol lá de Brasília, tá? E o novo treinador, obviamente, depois da saída dele, foi por volta de setembro, outubro, a saída do Paulinho Kobayashi. O Ferroviário já acertou a chegada do Matheus Costa para a disputa do estadual, da Série C e da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste. Não podemos esquecer da Lampions League, né? O Matheus Costa ele é o novo treinador, ele tem 36 anos de idade e ano passado ele comandou o Floresta, né? Floresta é uma equipe do Ceará, então ele está habituado aí na região nordeste do país. E ele jogou a Série C do ano passado pelo Floresta, né? Jogou não, treinou. Então é um cara que está ambientado na Série C, está ambientado no Ceará. Então é um treinador que conhece aí o futebol local e pode ser importante aí para essa disputa de terceira divisão. Então, falando agora um pouquinho dos destaques dentro de campo, a gente falou dele um pouquinho, vamos falar novamente do Ciel. Ciel foi o cara dessa campanha, foi o principal artilheiro, marcou 12 gols na campanha do título, foi o principal artilheiro, foi o terceiro principal artilheiro da competição, mas obviamente o principal artilheiro do Ferroviário. E tem uma particularidade: 41 anos de idade tem o Ciel, terceiro principal artilheiro da quarta divisão, 12 gols na competição, né? E 41 anos de idade, um jogador que já está na reta final de carreira, mas teve uma importância gigantesca para o Ferroviário. Sem ele, talvez seria muito difícil as coisas se conquistasse o título, né? Porque a gente sabe que um homem gol faz toda a diferença e o Ciel fez a diferença nesse time e nesse título. O Ciel tem passagens pelo Fluminense, pelo Ceará, jogou na Coreia, no Catar. Então é um cara muito rodado, muito experiente e agregou bastante pro Ferroviário, inclusive na fase mata-mata, né? Nas oitavas de final ele fez um hat-trick na partida das oitavas de final. Nas quartas de final ele marcou um gol, na semifinal um gol e um gol na grande decisão. Então, além desses 12 gols na Série D, na temporada de maneira geral, ele jogou 40 jogos e marcou 23 gols, média aí um pouquinho maior de um gol a cada duas partidas. Então, uma excelente média, média que é difícil encontrar até na Série A. O Ciel fez na quarta divisão nacional e foi um dos principais artilheiros do Brasil, graças à grande campanha, graças à grande temporada dele pelo Ferroviário. Um ano de jogadores experientes sendo artilheiros, né? O Cano, que é um pouco mais novo, tem 35, mas é um cara experiente. Hulk, Soares, então os centroavantes aí mais velhos vem fazendo toda a diferença, né? Os centroavantes aí estão igual o vinho, né? Quanto mais velho, melhor. E por enquanto ele ainda tá confirmado como jogador do Ferroviário e vai disputar a terceira divisão pela equipe cearense. Além do Ciel, o Deicinho foi um dos grandes destaques, o meio-campista, meio-atacante, né? Ele marcou 8 gols e deu 3 assistências pelo Ferroviário. Foi o principal articulador da equipe, mas, assim como o treinador Paulinho Kobayashi, ele se transferiu para o capital. Paulinho Kobayashi mandou alguns jogadores, né? Acabou contratando, né, junto com a diretoria da equipe de Brasília, alguns jogadores que fizeram sucesso no Ferroviário. Da equipe titular que foi campeã invicta da Série D, o Ferroviário perdeu 5 jogadores. Então, meio time praticamente do Ferroviário, 5 jogadores titulares saíram da equipe. Então, é uma missão dificílima para o Matheus Costa reformular a equipe, até porque perdeu 5 jogadores. É uma reformulação, né? Não é uma pecinha que saiu, encaixa outra aqui, tem um jogador da base que está se destacando. Não, são 5 jogadores, então precisa buscar no mercado, porque não dá para pôr 5 caras da base para disputar uma terceira divisão, um campeonato cearense, uma Copa do Brasil. Então a situação acaba se complicando um pouquinho para o Ferroviário por perder peças importantíssimas, porque um campeão invicto
é um time que se encaixou, não importa a divisão, né? Pode ser da primeira, da quarta divisão. É um time que estava bem encaixadinho, que estava dando tudo certo. E quando perde aí a estrutura, como o Ferroviário está perdendo, para repor isso é muito complicado. E o trabalho do Matheus Costa, junto com a diretoria de futebol, vai ser muito importante nessa pré-temporada, né? Nesse fim para início de ano. E a temporada já tá para começar, né, para o Ferroviário, até porque dia 7 de janeiro o Ferroviário disputa aí os playoffs da Copa do Nordeste e eles estreiam contra o Asa de Arapiraca. Então é um ano que começa muito cedo pro Ferroviário e as mudanças precisam vir para ontem, mas a reformulação já vem acontecendo na equipe, né? Um dos jogadores aí, uma das principais contratações aí para esse início de temporada é o lateral esquerdo Hernandes. Hernandes ele foi campeão da Série B em 2017 pelo América Mineiro e ele estava no CSA na temporada passada, equipe tradicionalíssima do futebol de Alagoas, e ele reforça a lateral esquerda da equipe do Ceará, né? 36 anos de idade. O Hernandes chega para o tô confundindo bastante ferroviário com ferroviário, tô me controlando para não falar ferroviário. Então, o Hernandes chega para reforçar a lateral esquerda do Ferroviário. Experiente, mas pode dar certo, né? A gente tá observando muitos exemplos aí de jogadores que chegaram no futebol brasileiro, que estão se destacando, né? Mais experientes, tendo por base até Série A, jogadores mais velhos que vem tendo um grande destaque. Por que não o Hernandes é um jogador importante na terceira divisão e no Campeonato Cearense, Copa do Nordeste? Então, o Ferroviário vem reforçando seu elenco para a temporada de 2024, que é uma competição extremamente importante, extremamente difícil, o nível de dificuldade aumenta muito de uma Série D para uma Série C. Então, o desafio do Ferroviário esse ano é grande, mas é uma equipe que vem se estruturando, fez uma grande campanha. Campeão invicto não é para qualquer um. O Ferroviário conquistou esse título, essa moral de conquistar um título de maneira invicta. Então, em 2024, o Ferroviário pode surpreender aí na terceira divisão nacional, quem sabe até numa Copa do Brasil eliminando um gigante do futebol nacional. Podemos ouvir falar ainda mais do Ferroviário. Campeão da Série D, que teve como principal destaque um jogador de 41 anos, artilheiro nato, tem o faro do gol, foi um grande jogador aí para o Ferroviário na temporada, ganhou muito respeito, uma idolatria da torcida da equipe de Fortaleza, né, lá do Ferroviário. Um salve para a galera de Fortaleza, para a torcida do Ferroviário que está acompanhando esse vídeo. Muito obrigado pela audiência. Feliz ano novo, né? Porque já estamos perto aí das festividades. Um grande abraço a todos e até a próxima. Hoje falamos do Ferroviário. Nos próximos dias poderemos falar aí do campeão da Série C, da Série B, de quem iremos falar aí no próximo vídeo, tá bom? Forte abraço a todos e até a próxima. Tamo junto.